E aí pessoal, tudo bem? Beleza? Hoje nós vamos para a tão temida segunda parte da filosofia epistemológica kantiana. Então, para você assistir esse vídeo, você tem que ter dado uma olhada primeiro no primeiro vídeo acerca da epistemologia kantiana, onde eu introduzi a essa epistemologia e expliquei o conceito de virada copernicana, que é a retirada do objeto enquanto centro do conhecimento e a inserção do sujeito, beleza? Uma vez feita essa virada copernicana na filosofia, o Kant ele divide a obra Crítica da Razão Pura em duas partes, e vai nos interessar agora essa primeira parte, que é a doutrina transcendental dos elementos, e a segunda parte depois é a doutrina transcendental do método. A doutrina transcendental dos elementos ela se divide em analítica transcendental e dialética transcendental. A analítica transcendental é onde o Kant vai trabalhar propriamente com as estruturas do sujeito e a partir das estruturas do sujeito tentar entender esse limite do conhecimento humano. Então, é na analítica onde o Kant vai tentar mapear esse aparato cognitivo do ser humano para a partir desse aparato ver até onde os limites do conhecimento humano se dá. E aí o Kant diz que o indivíduo, o sujeito do conhecimento, ele tem três estruturas dentro desse aparato cognitivo dele, chamado sensibilidade, intelecto e razão. A sensibilidade, espaço e tempo, segundo Kant, é responsável pela captação desses objetos. Mas se atente para uma coisa, não é o ato de captar os objetos. A sensibilidade é a estrutura interna a priori que me permite captar os objetos. Veja, o Kant não está interessado com a posteriori, ele está interessado no a priori. Portanto, o espaço e tempo, ou a sensibilidade, ela é a estrutura interna a priori que me permite captar os objetos. Por exemplo, esse mouse aqui só me é permitido captar porque eu tenho uma estrutura interna a priori chamada sensibilidade que o capta. E para o Kant, tudo aquilo que foge à estrutura interna da sensibilidade não pode, de certo modo, ser conhecido, mas nós vamos ver isso daqui a pouco. Bom, o processo de conhecimento não se dá só através dessa estrutura interna da sensibilidade, mas se dá também através do intelecto, que é responsável não pela captação, mas a partir da captação, ele é a estrutura interna a priori, responsável pela categorização e organização desses dados colhidos pela experiência. Professor, então o intelecto ele é a posteriori. Não, o intelecto também é a priori. Por que a priori? Porque ele é a estrutura interna responsável por estruturar e organizar as coisas dentro da minha mente antes da experiência. Foi me dado antes da experiência. Eu preciso dessas estruturas internas para poder conhecer. Então o Kant ele determina o conhecimento, aquilo que ele vai chamar também de fenômeno, como aquilo que pode ser captado pela sensibilidade e organizado pelo intelecto. Tudo aquilo que pode ser captado pela sensibilidade e organizado pelo intelecto é conhecimento, aquilo que o Kant vai chamar de fenômeno. Ou seja, são as coisas como elas se apresentam para o indivíduo, para o sujeito. Como que as coisas se apresentam para mim? As coisas se apresentam de um determinado modo que esse mouse para mim se apresenta como preto. Ou seja, depende de uma estrutura interna, a sensibilidade, mas uma estrutura interna, intelecto, para que eu capte isso a priori e organize isso de algum modo. Aquilo que eu não consigo, de modo algum, captar pela sensibilidade, portanto também não consigo organizar pelo intelecto, o Kant chama de númeno ou coisa em si, que é aquilo que o sujeito não consegue captar de nenhum modo. Quais são essas coisas para o Kant? As essências, a alma, o fato do mundo ser finito ou infinito, a liberdade, são coisas com as quais, Deus também, que o Kant chama de ideias da razão. Então, a sensibilidade tem uma função, o intelecto tem uma função e a razão também tem uma função. A sensibilidade tem a função de captar, ela é a estrutura interna de captação. O intelecto é a estrutura interna de organização. E a razão? A razão é a estrutura interna que produz ideias para além dessa capacidade sensível. Vamos lembrar que sensibilidade não é sensível de ficar triste, sensibilidade é uma capacidade, uma faculdade de captar os objetos. Então, a razão ela é aquela que tenta alargar essa capacidade do sensível e pensar coisas pelas quais eu não consigo captar através da sensibilidade, como a ideia de Deus, a ideia de essência, a ideia de alma. E o Kant ele acha que a filosofia, sendo a ciência
ou não de produzir essas ideias transcendentais, essas ideias metafísicas, ela produz, ela tenta chegar até a ideia de alma, de essência, de Deus, e ela de modo algum consegue transformar isso em conhecimento. Quando ela vai e pensa a ideia de Deus, quando ela volta para tentar conferir isso via sensibilidade, ela não consegue conferir. E aí o Kant diz que as ideias produzidas pela metafísica, pela filosofia, não são ideias que podem se efetivar enquanto conhecimento. E aí tem uma coisa que é muito importante e interessante da filosofia kantiana, que está presente na crítica da razão pura, que é a seguinte ideia. Bom, então se eu não consigo transformar isso de modo algum em conhecimento, para que serve a produção da ideia de Deus? Ou a ideia de liberdade, ou a ideia de essência, ou a ideia de alma, por exemplo. O Kant acha que essas ideias elas não têm um valor constitutivo de mundo. Então, a ideia de Deus ela não constitui o mundo, porque eu não consigo provar via sensibilidade nem intelecto que essa coisa existe, esse conceito, essa ideia chamada Deus. Mas eu consigo, de outro modo, tentar chegar até essa ideia, e essa ideia tem um valor normativo, ela é uma norma. Então, quando eu acredito, e eu tenho essa crença racional, na existência de um Deus, ou de uma alma, ou de uma essência do ser humano, a partir dessa crença racional, eu chego a determinadas ideias e valores que vão permear as minhas ações. Ou seja, as ideias da razão, as ideias transcendentais, as ideias metafísicas, elas não têm um valor constitutivo, elas não se efetivam enquanto conhecimento, mas elas têm um valor normativo por permear ou por balizar as minhas ações morais, por exemplo. Então, o Kant, na Crítica da Razão Pura, tem como grande problema a questão do conhecimento, mas ele transforma essa questão do conhecimento depois numa questão moral, que vai jogar luz sobre as questões da liberdade e depois vão dar um gás para ele escrever sobre a crítica da razão prática, a fundamentação da metafísica dos costumes, que eu já abordei aqui nesse canal, e assim por diante. Então, guardem 3 coisas. Sensibilidade, intelecto e razão compõem esse aparato cognitivo do conhecimento do ser humano, e o Kant acha que a sensibilidade e o intelecto compõem a capacidade, formam a capacidade de apreender, de captar os objetos que são cognoscíveis, ou seja, fenômenos, enquanto que os objetos incognoscíveis, eles são coisa em si, pensados só através da razão. Passou pelo filtro da sensibilidade e do intelecto, é conhecimento fenomênico. Não passou pela sensibilidade e pelo intelecto, portanto não pode ser organizado pelo intelecto, não é conhecimento, mas é uma ideia que tem uma importância de regular as nossas ações. Beleza? Até a próxima, valeu, falou!